E será que o filme Beast, A Fera, consegue fazer uma boa retratação daquela mensagem do homem versus a natureza? Ou será que é só mais um filme genérico desse subgênero? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou trazer a crítica do filme A Fera, ou Beast. E chegou nos cinemas há alguns meses atrás, mas eu só consegui assistir agora o filme A Fera, ou Beast. Filme esse do homem versus a natureza, essa ideia do homem versus a natureza, que envolve um leão versus uma família, caçando uma família na África, que tem como protagonista o Idris Elba. E eu já adianto que a melhor coisa do filme é sim o Idris Elba. Eu sou muito fã do ator, eu acho que ele é um ator que ele tem muito carisma, consegue fazer personagens diferentes, fazendo atuações diferentes, e aqui ele não tá ruim. Obviamente esse não é nem de perto o melhor filme dele, não é a melhor atuação dele, mas ele tem um carisma que faz com que você goste dele e queira acompanhar o filme, diferente de todos os outros personagens que estão em volta dele. A família dele, as duas filhas dele que estão no filme, são muito chatas, são muito difíceis de acompanhar. É difícil aceitar as atitudes dela, é difícil você gostar delas. Inclusive, as atrizes também não são muito boas e o diretor não consegue conduzir muito bem os atores em cena nessa parte do começo, principalmente, que envolve mais atuação. Tem uma cena onde uma menina, uma das filhas do Idris Elba, começa a conversar com eles e ela muda completamente a atitude na mesma cena, sem ter uma mudança de trilha sonora, sem ter uma mudança de corte de direção, que eu até achei que eu tivesse perdido alguma coisa, mas não. Realmente as atrizes não funcionam muito bem em tela. Então o Idris Elba realmente tem que carregar os filmes nas costas. E isso é muito difícil, e isso acaba prejudicando muito o filme, porque é um filme de uma família que está perdida, está presa no meio da savana africana, com um leão caçando eles, afinal, mataram toda a matilha dele, pois ele quer vingança, e você precisa se importar com eles, você precisa querer que eles saiam vivos dali. E não é isso que acontece aqui. Aqui você assistindo o filme, você não consegue se importar com as filhas de Idris Elba. Não consegue se importar, primeiro, porque as atrizes não são muito boas, as personagens não são bem escritas, e não só as atitudes delas são muito burras, que até é normal acontecer para o filme ter mais drama, mas também porque são personagens difíceis de se gostar, então isso já vira um problema pro filme. Só que não é nem isso que eu ia falar, começar só falando sobre atuação, porque essa premissa de homem versus natureza, ela não é uma premissa nova, e eu sei que muita gente tá pensando, bom, mas tem muito filme assim, e filmes assim normalmente são ruins. Eu acredito que não é bem assim. Eu acredito no seguinte: existem dois tipos de lado de filme que você pode ir quando você faz esse tipo de filme. O primeiro é aquele mais galhofa mesmo, que você entra naqueles filmes de o crocodilo gigante, como o Pânico no Lago tinha. Ou você pode entrar até em filme galhofa como Mega Tubarão, que lançou mais recentemente. Que eles pegam uma premissa bem mais viajada, é um filme muito mais lúdico. Realmente é um filme que você não consegue levar a sério. E tudo bem, essa é a ideia do filme. Mas tem filmes como, por exemplo, esse e outros, que levam uma ideia diferente. Levam a ideia de, vamos colocar uma situação mais real, uma situação mais palpável, que poderia acontecer e que você pode criar uma tensão ali. Casos de filmes recentes que deram muito certo, que eu gosto bastante, é aquele Predadores Assassinos envolvendo a Kali Scodelario, que coloca uma situação real envolvendo a parte mais onde pode acontecer jacarés, crocodilos ali mais ou menos na Flórida, envolvendo tufões. Poderia acontecer na vida real essa situação. E também a situação do filme Águas Rasas, que é protagonizada pela Blake Lively e que coloca ela contra um tubarão branco gigante. Ela fica presa numa ilha deserta ali, e aí ali ele consegue trabalhar bem essa premissa. Inclusive, tubarão é muito mais fácil você brincar com essa premissa, por quê? Porque o mar é muito mais fácil de você colocar essa ideia do isolamento, de ela estar sozinha. E esse pra mim é um dos melhores filmes nessa temática que lançou nos últimos anos. É o filme de 2016, que é o Águas Rasas. E aí, quando chega aqui no A Fera, eles tentam trazer a ideia para a África. Então você já vai ter que criar uma desculpa diferente. Não é uma desculpa nova, afinal, tem um filme lançado em 2007 chamado Caçados, que tem uma premissa igual. Uma família que vai fazer uma viagem na África, e aí o carro do guia se perde, eles ficam presos num lugar onde tem dois leões, no caso, no filme. Esses dois leões começam a ficar em volta do carro e caçar eles, como se fosse até um esporte em certo momento. E aqui, eles tentam fazer isso de novo. A família se perde na África, depois de descobrir que eles estão envolvidos com caçadores, e aí o leão começa a caçar eles. É uma premissa bem parecida, tirando a parte dos caçadores, que um filme tem, o outro não. É uma premissa bem parecida, só que é mais difícil você criar algo, essa ligação. Primeiro por causa dos personagens, que eu falei no começo, que é muito difícil você gostar deles. E segundo porque você, em momento nenhum,
cria um senso de urgência. Em nenhum momento eu fiquei com medo de algo que pudesse acontecer com eles. Em nenhum momento eu fiquei preocupado, cenas de tensão bem feitas. E olha que uma das coisas que eu tava bem esperançoso por esse filme, depois de ver a introdução, era a direção. Porque a introdução do filme, pra mim, ela é muito boa. A direção, ela trabalha muito bem, uma câmera muito viva. E até eles realmente irem para ver os leões, ir pra dentro da África mesmo, a câmera é uma câmera que ela praticamente não tinha cortes, é muito viva. E eu pensei assim, quando apareceu o leão mesmo e começar o conflito, essa direção vai funcionar muito bem, que essa câmera é muito viva, muito solta. Mas nem isso funciona. O filme tem pouca tensão, o roteiro não consegue realmente trazer algo interessante. Não é só a direção que é ruim, o roteiro não consegue trazer muito esse medo, essa sensação de medo. Em nenhum momento eu senti medo pelo leão. Eu também não gosto do final do filme. Eu não gosto como ainda, depois que tem uma virada final, que é pra dar um medo de talvez o leão morreu. Ainda tem uns 15 minutos que não acontece nada. Eu não sou muito fã do final, apesar do final ser interessante, eles não conseguem levar o final pra uma forma tão boa como poderia ser. É um filme bem problemático. Ele não consegue trazer, ele tem coisas interessantes. Eu não acho que o CGI do leão tá ruim, considerando como tá o CGI hoje em dia em Hollywood. Ele até funciona bem em tela, ele mostra uma imponência do leão. Você sabe que o leão realmente é mais forte que aquelas pessoas. Então os caçadores que aparecem, eu acho interessante dar uma humanizada no animal, falando assim, ó, olha só, ele tá fazendo isso porque, mais uma vez, é o homem versus a natureza, dando mais uma humanidade pra ele, que é interessante, é uma coisa bem legal de se ver, discussões até interessantes sobre a África e como existem caças ilegais lá, tem coisas interessantes aqui, mas o principal que seria ter, quando entra nesse conflito do homem versus a natureza, do Idris Elba e sua família tendo que sobreviver ao leão, aí é que eu acho que vive o problema da direção e do roteiro, que não consegue criar uma tensão, um clima de medo pra quem tá assistindo realmente focar na história, ficar preso ali. Eu, por exemplo, em nenhum momento fiquei realmente preso ali, preocupado, com medo de onde o leão poderia aparecer. A direção não trabalha nem bem essa coisa de criar um ambiente, um clima pro leão realmente passar o medo. Até uma hora eu achei que eles iam criar bem, quando a filha fala, ele se move como a sombra. Eu falei, bom, agora vai ser tipo um filme de terror, vai ser interessante. Mas não, é um filme que não consegue trabalhar isso. No fim, a fera tem um potencial. Eu gosto desse subgênero que existe, mas eu acho que fica só no potencial. Tem o Idris Elba que tá bem, o leão não tá ruim visualmente, mas o filme carece de bons personagens, carece de uma direção que soubesse trabalhar melhor o leão, esse clima de terror, esse clima de medo, que deixasse o filme muito mais interessante, muito mais preso, que obviamente nunca seria o melhor filme do mundo, mas poderia ser um filme que volta e meia você queria rever. Pra mim ele vira um filme esquecível que eu acho que eu nunca mais vou querer ver, apesar de ele não ser a pior coisa do mundo. Concluindo, A Fera ou Beast é um filme que tem coisas interessantes, algumas discussões que poderiam ser melhor exploradas. Eu gosto do Idris Elba e eu gosto dessa temática do homem versus a natureza, que já foi usada e reusada em vários projetos e aqui mais uma vez é usada de uma forma bem decente. O problema do filme vai além disso. O problema do filme ele entra quando ele entra realmente primeiro nos personagens que não são cativantes, não são legais de se ver sem ser o Idris Elba. Então é muito difícil você se preocupar com eles, torcer por eles, querer que realmente eles sobrevivam com aquele leão. E eu acho que a direção, apesar de ter uma câmera bem viva, que às vezes ajuda o filme, entrega coisas interessantes pro filme, de modo geral, a direção não consegue trazer um clima de tensão, um clima de medo, um clima de terror, como se realmente aquela família não tivesse como sair dali. Pra mim, isso faltou pra mim ficar mais preso na história, mais tenso. Esses filmes que eu mencionei de homem versus a natureza durante a crítica, eles conseguem trazer esse clima, essa tensão 100% que esse filme não consegue trazer. Isso faz com que o filme fique até chato, arrastado em vários momentos, porque você não tem medo do que pode acontecer em momento nenhum. Por isso que eu fecho A Fera Beast com uma nota 4 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme A Fera Beast? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.